Boa noite a todos. Quem foi que disse que o pessoal ia correr do frio, hein? Fui eu, mas quem falou? Aí a turma toda aí. A Sônia já me levou metade da palestra. Pois é. Na hora que eu fui tão rápido. Não, brincadeira, porque isso que ela falou é extremamente importante e a gente costuma sempre tocar nesse assunto no início de palestra, porque toda reunião é realmente um tratamento. E muitas pessoas, principalmente aquelas que estão começando em casa espírita, tá? Isso aconteceu com nós mesmos, que nós íamos doido para passar logo a palestra e tomar o passe. O passe e a aguinha é o que a gente queria, né? E a palestra, a gente escutava a palestra, quando na realidade o passe e a água é o ponto final, é o complemento. O trabalho que os benfeitores fazem é uma coisa incrível. E quanto mais nós conseguimos isolar o mundo lá de fora, mais compenetrados no estudo, maior é a facilidade de harmonia nesse trabalho. Está vendo? Você levou minha palestra? Tá bom. Gente, hoje o tema escolhido, primeira vez que a gente vem à casa, realmente ficamos extremamente felizes no convite, ficamos mais felizes ainda quando chegamos aqui e sentimos uma ambiência maravilhosa, uma casa que aparentemente tem alguns meses, mas já é o resultado de um planejamento de muito tempo, com certeza. Então, isso aumentou mais ainda a nossa alegria. Escolhemos o tema, o poder da fé, que tem tudo a ver com o lar, espírita, união e fé. O que é fé? Fé é a capacidade que toda criatura tem de crer, de confiar. E a fé tem algumas características. A fé natural e a fé adquirida. Na fé natural, nós encontramos a fé humana e a fé divina. A fé humana é aquela que todos nós fazemos uso dela diariamente, tantas vezes por dia, sem sequer nos percebermos disso. Quando nós pegamos um táxi, quando nós sentamos à mesa de um restaurante, quando nós vamos a um médico, nós fazemos aquilo na fé de que aqueles profissionais vão tratar da nossa saúde, da nossa vida, com eficiência, com seriedade. O cozinheiro não está botando veneno, que o médico é capacitado e ninguém pede o atestado de sanidade mental do motorista antes de entrar. Não é verdade? Nós temos a fé natural, a fé humana é assim. Quando nós projetamos as nossas aposentadorias, nós o fazemos na fé de que um dia aquilo será útil. Já a fé divina, como bem disse Santo Agostinho, lá no século IV, é aquela que todo homem possui, independentemente de ter religião ou não. Até mesmo aquele que diz que não crê em nada. Mas é aquela fé que quando, num momento de silêncio, nos dias mais difíceis, onde as reflexões são mais profundas, algo lá dentro que existe uma força acima de nós. Alguns chamam de energia cósmica, ou força da natureza, é a mãe natureza que a gente sente, e a maioria de nós chama de Deus, o Pai e Criador, e Ele não liga de que jeito que Ele venha a ser batizado. O importante é que nós sentimos isso. A fé adquirida, como o próprio nome diz, é aquela que nós vamos adquirindo no dia a dia, à medida que vamos tomando conhecimento das coisas, seja ela na religião ou não. Durante séculos, os raios eram tidos como manifestação da ira de Deus. Deu tempestade, é Deus que está irado com alguma coisa. A ciência foi evoluindo, chegou a descobrir, não, o raio é diferença de polaridade elétrica,
da terra para a nuvem, ou de nuvem para a nuvem, dá descarga na centelha. Não tirou a grandiosidade de Deus, pois aquilo é obra de leis naturais, todas criadas pelo mesmo Criador que nos criou. Mas passou a ser uma fé adquirida. A fé religiosa também vai desta forma. Durante milênios, todos nós, em encarnações anteriores, viemos seguindo algum tipo de fé cega. O que é a fé cega? É aquela que cremos porque cremos. Mas por que cremos porque cremos? Ah, porque foi assim que me ensinaram. Ou é assim que os dogmas as expõem. Ou porque não, porque meu pai é dessa religião, meu avô era, e a minha família toda é. Então, seja ela até por fatores hereditários. Mas não tem importância? Tem muita importância, porque a fé, ela sempre nos auxilia, nos bons e nos maus momentos. Mas, como tudo que a gente aprende no banco acadêmico, no banco escolar, chegou o momento em que a fé religiosa também precisaria chegar. Foi Jesus que disse lá, há 20 séculos, muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não estão preparados ainda. Quando assim o for, o Espírito de verdade retornará e trará o Consolador prometido, confirmando antigas coisas e trazendo novas coisas. Durante séculos, achava-se que o Consolador prometido era um novo Messias. E, em meados do século XIX, fez-se valer a promessa de Jesus, o próprio Espírito da Verdade, comandando uma legião de espíritos, abrem os canais de comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, nas mais diversas regiões, nas mais diversas classes, nas mais diversas pessoas, das mais diversas religiões, onde as comunicações se faziam através dos fenômenos, inicialmente pelas mesas girantes, e assim foram. E Allan Kardec, ele, uma pessoa extremamente preparada, ele começou a analisar, colocando perguntas, as mesmas perguntas, em locais muito diferentes. E as respostas eram sempre as mesmas. Como ele mesmo disse, a fé, para ser legítima, tem que ser construída em cima de fatos. E estava ali a constatação. Surge então ao mundo a revelação do Consolador prometido, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, o Espiritismo, que veio a tomar a iniciativa das revelações de tudo aquilo que até então não era explicado. Acabou por porque é, creio porque creio. Não havia perguntas que não existiam respostas. E assim, de lá até hoje, cabe a nós o nível de conhecimento que nós queremos ter. Todas as nossas indagações, em algum lugar da literatura espírita, nós conseguimos as respostas, explicando absolutamente tudo. Assim, surge o Espiritismo com tríplice característica: ciência, filosofia e religião. A ciência, está dando para ouvir bem aí atrás? Desculpa, gente, mas é a gripe mesmo. A ciência que estuda a origem dos espíritos, o destino dos espíritos, a filosofia que estuda a crença em Deus, a crença na eternidade da alma, a ética moral, a religião que consola através da fé raciocinada, a fé que vai crescendo a cada dia quanto mais nós estudamos.
Quanto mais nós vamos estudando, não é que nós vamos abandonar a fé cega. Nós vamos começar a qualificar e a fortalecer aquela fé que nós já trazemos há tantos milênios. Agora sem a ignorância. E quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós aceitamos, mais forte vai ficando aquela fé. Não mais uma fé sobre a areia, e sim sobre a pedra. Uma fé robusta. Uma fé que nos traz a resignação. Costumo dizer, mas espírita é legal. Mas espírita gosta de sofrer. A gente não gosta de sofrer. Nós aprendemos o porquê sofremos. E a partir do momento que nós aprendemos e entendemos o porquê nós sofremos, nós passamos a dar valor ao sofrimento com resignação, para não desperdiçar o sofrimento. Vamos fazer dele um bom uso, para que possamos nos elevarmos diante das nossas aflições, diante das nossas dores. Assim, uma doutrina que sem altares, uma doutrina sem dogmas, sem cultos externos, sem festas, sem representantes intermediários entre o homem e Deus. Uma doutrina que mostra que nós temos um canal de acesso a Deus, a Jesus, aos benfeitores, ao nosso anjo guardião, diretamente, sem precisar de um sacerdote intermediário. Conversamos com qualquer um deles através da oração. E eles sempre nos respondem através da inspiração. E quanto mais nós vamos nos esclarecendo, menos vamos compreendendo alguns dogmas, dentre eles e os milagres. O que são os milagres? Existem os milagres? Essa pergunta foi feita há 350 anos, mais ou menos, ao grande gênio científico da época, Isaac Newton, pai da física moderna. O senhor acredita em milagres? Claro que sim, pois os milagres nada mais são do que fenômenos resultantes de leis naturais que ora desconhecemos. Mas quando nós conseguimos aprender o mecanismo destas leis, eles deixam de ser milagres e passam a ser fenômenos físicos. Há 350 anos. Em 1509, 1510, aqui nas nossas costas, um navegante português, Diego Álvares Correia, naufragou. O único sobrevivente daquela embarcação conseguiu ainda se salvar e conseguiu depois recolher nos destroços muitos dos utensílios. E se viu sozinho nessa terra imensa, tentando sobreviver. Uma das coisas que ele conseguiu recuperar foi um mosquetão, aquela espingarda do cano grosso que dava um tiro, depois demorava 5 minutos para recarregar. E ele andando, de repente, alguns dias depois, se viu cercado por uma tribo de índios. Ai, meu Deus, estou frito? Ou vão me capturar e judiar de mim, ou vão me matar. E na mesma hora veio a inspiração, porque ele sabia que só tinha um tiro. Ele só poderia derrubar um índio, e o restante? E veio a inspiração. Havia bem próximo dele uma ave num galho de árvore. E ele apontou o mosquetão e despedaçou a coitada. Só que os índios, quando viram aquela explosão e a ave sair despedaçada, ficaram ali atônitos. Um milagre! O homem que controla o trovão. Endeusaram, levaram até a tribo, e tamanho foi o respeito imediato por ele, que o chefe da tribo ofereceu a ele a filha em casamento. Burro é quem diz que português é burro, porque ele aceitou na hora. Se eu não posso ser o chefe, vou ser o genro do chefe. E
um apelido de Caramulo, que todos nós já ouvimos falar. Vamos viajar no tempo. Estamos em 1962. A TV americana lança ao mundo um desenho futurista, tudo fantástico. A família Jacksons. Quem tem cabelo branco vai lembrar certo. Quem não tem, vai lá no Google que você vai achar. Muita mulher vai lembrar que não tem cabelo branco. Sim. Aí os carros voavam, isso e aquilo, e era uma família. Pai, mãe, filha, filho, cachorro. E eles voavam, faziam de tudo. Mas tinha um pedaço do desenho que todas as mulheres morriam de inveja. É quando a Madame Jackson falava assim: ah, fulana, tá um instantinho só que eu tenho que preparar o almoço. Aí ela pegava um trocinho, abria uma caixa, botava aquilo dentro, apertava o botão e continuava falando, e daqui a pouco, abria e estava lá pronta. Minha mãe falava assim: ai meu Deus, como seria bom. Hoje todos nós temos o micro-ondas, e é justamente aquilo. Porque aprendemos a lidar com as leis naturais da micro-ondas em nosso favor. A ciência vive descobrindo novas maneiras, novas leis naturais e sempre utilizando esses conhecimentos em nosso favor. O Dr. Spock, da orelhinha pintuda, com o Capitão Kirk, era bom demais, chega perto do planeta, abre, parecia um Motorola, né? Mas só aquela época, e descer, 2 para descer, desmaterializava, aparecia lá embaixo, depois 2 para subir. Meu pai falou assim: desliga essa televisão, isso aí é tudo mentira, isso é tudo... Hoje a ciência já prova no papel que o transporte de materialização e desmaterialização é possível, só não temos tecnologia ainda para isso. E nós espíritas, tá? Ninguém melhor do que Nina para falar. Os espíritos já utilizam dessas leis naturais nas diversas seções de materialização e desmaterialização, flores, objetos, tá? Perfume. No século passado, aquela pergunta feita a Newton foi repetida ao gênio do século passado, Albert Einstein, se ele acreditava em milagres. E ele respondeu a um jornalista, dizendo que na sociedade existem 2 tipos de pessoas: as que creem em milagres, as que não creem em milagres. Eu creio em milagres. O senhor crê? Sim. Creio em milagres. Os milagres são fenômenos oriundos de leis naturais que não conhecemos, pelo menos em parte. Quando passamos a conhecer, as dominamos e passam a ser utilidades e não milagres. Olha a similaridade com a resposta de Newton. Jesus estava no meio da multidão. E de repente chega um homem, se joga de joelho aos seus pés: Senhor, por favor, cure o meu filho, porque eu creio em Ti. Ele está totalmente insano. Se joga no fogo, se joga na água, se joga ao chão, diz coisas sem nexo. Está totalmente enlouquecido. Já pedi aos seus discípulos que o curassem, mas eles não o conseguiram. Mas eu creio que o Senhor poderá. E Jesus, ele habitualmente, quando alguém pedia que ele fizesse algum tipo de cura, ele habitualmente perguntava: você crê que eu posso lhe curar? Porque ali já começava o processo da cura. E naquele caso, sem que fosse feita a pergunta, o homem já declarou: eu creio que tu possas curar. Traga-me o menino. E foi trazido. E Jesus, pela impostação de mãos, expulsa dele um demônio, que hoje sabemos, um obsessor, possivelmente na condição até de possessão. Mais tarde, naquele mesmo dia, em particular, os discípulos foram ter com o mestre: Senhor, por que nós outros não conseguimos expulsar aquele demônio?
E Jesus responde: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Não conseguiram porque não tinham fé. Pois se tivesse a fé do tamanho mínimo de um grão de mostarda, já viram um grão de mostarda? É menor que a cabecinha em alfinete. Mandariam que aquela montanha se locomovesse dali para acolá, e ela o faria. Lembrando sempre que o Mestre Jesus tinha a extrema facilidade e habilidade em falar em parábolas, mostrar os ensinamentos no sentido figurado, para que eles ficassem de mais fácil eternização aos séculos. De certo que Jesus não se referia à montanha física a sair daqui. Ele se referia a algo muito além disso, a todos os obstáculos das nossas vidas, as nossas montanhas, obstáculos materiais, obstáculos de saúde física, os nossos obstáculos morais e o grande obstáculo com a sua família, chamado orgulho, que traz sempre com ele inveja, vaidade, maledicência, ódio, rancor, egoísmo. Esta família do orgulho eles são responsáveis por 100% dos problemas de relacionamentos sociais entre os homens. Mas, os milagres. O que a doutrina espírita diz ser um milagre? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, salvo engano, item 5, a explicação do que é um milagre. A fé atua através da ação magnética e por meio desta, a resposta dada pelos Espíritos. E por meio desta, o homem consegue manipular o fluido universal, mudando-lhes as qualidades, dando-lhe assim um impulso, por assim dizer, irresistível. A este fluido modificado, adicionado à sua ardente fé e dirigido pela sua vontade direcionada ao bem, consegue ele produzir singelos fenômenos de cura e outros mais, que até então chamavas de milagre, mas que nada mais são do que o uso de leis naturais que ainda desconheceis. A resposta dos Espíritos, totalmente similar à de Einstein, totalmente similar à de Isaac Newton, tantos anos mais atrás. E assim, o poder da fé sai de dentro de nós, interage com o fluido universal, interage com o poder da fé de tantos outros, que sempre direcionado ao bem, existe esse trabalho através da própria espiritualidade, de união, de coesão desses objetivos, fortalecendo cada vez mais a área de ação. Há algumas décadas, na Universidade de Harvard, dois cientistas, o Dr. David Bohm e o Dr. Stuart Wolff, eles descobriram que as nossas células cerebrais, os neurônios, eles produzem algumas substâncias. Hoje já se sabe que são mais de 60 substâncias. E que essas substâncias, elas interagem direto no bem-estar dos nossos corpos. Dentre elas, algumas que são bem conhecidas por nós, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Ao verificarem isso, eles começaram a pesquisar o que essas substâncias modificavam nas pessoas. Pegaram um grupo de pessoas e passaram a acompanhar o comportamento das vidas daquelas pessoas e sempre analisando clinicamente as taxas. Eles escolheram uma delas, a serotonina, as taxas de serotonina naquelas pessoas. Ao longo do acompanhamento, verificaram que as pessoas que tinham as taxas altas de serotonina
eram pessoas menos enfermas, menos enfermiças, pessoas mais saudáveis, mais ativas. E aquelas que tinham as taxas mais baixas, era o contrário, viviam doentes, viviam desanimadas, viviam entristecidas. Bom, o que acontece com esses dois grupos? Que um produz mais, o outro produz menos. E começaram a fazer as pesquisas, os cruzamentos de hábitos daquelas pessoas. Foram ver se era alguma coisa que comia, não era, alguma coisa que bebia, não era, se era algum tipo de exercício, não era. O que era, depois de muito trabalho, eles conseguiram dividir o grupo verdadeiramente em dois. Quem tem mais, quem tem menos, e o que um tem que o outro não tem. As pessoas que amavam, pelo menos a uma pessoa, que tivesse alguém com que ela amasse e que dela sentisse o amor de volta. Pessoas que tinham fé, porque a fé é o amor que temos ao Pai e a confiança do amor dele por nós. As pessoas que amavam tinham a taxa de serotonina alta. E o outro grupo eram pessoas que conviviam, gostavam, mas não amavam. Não eram capazes de sacrificar pelo outro. E eram pessoas, muitas delas, que não tinham fé. Surge, na conclusão deles, surge a nova ciência, a psiconeuroendócrino-imunologia. Verificaram que a força do pensamento carregado de amor, o pensamento positivo do amor, a mente que era carregada desse sentimento, ela estimulava os neurônios a produzirem as substâncias. Essas substâncias, elas estimulavam o sistema endócrino na produção dos diversos hormônios e esses estimulavam todo o nosso sistema imunológico. Assim, aumentando a nossa capacidade de autocura, que é praticada por todos nós diariamente. Todos os dias, todos nós ficamos enfermos de uma, de duas, de três, de quatro, de 10 enfermidades diferentes. O nosso corpo está sempre combatendo. No dia a dia, nosso corpo está sempre vencendo. Por vezes acontece de que ele não consegue vencer. Aí precisamos do recurso do médico, que vai pela química dar o reforço para que o corpo continue reagindo. Assim verificaram. É a mente estimulada pelos sentimentos, estimulava a produção dos neurônios, que estes, o hormônio, e aí os fenômenos de autocura. Passado algum tempo, bem mais recente, a psiconeuroendócrino-imunologia, que passou a ser uma ciência, e através dessa desenvolvendo diversos medicamentos, inclusive os medicamentos de tratamento da depressão. Depressão, palavra que vem do latim deprenere, que quer dizer puxar para baixo. Quem já teve ou quem convive com quem tenha, sabe que é exatamente isso. A pessoa vai ao chão. E se você pergunta, já está no chão? Ela acha que vai mais ainda. Os remédios, o que eles fazem? Eles estimulam o que a mente não consegue estimular. Estimula a produção da serotonina, que é uma das substâncias que mais combate os sintomas da depressão. Há poucos anos, uma outra equipe, também da Universidade de Harvard, deu sequência. A equipe chefiada pelo Dr. Kirsch pegou um universo de pessoas que todas tratavam com os antidepressivos, sendo que ninguém sabia qual era o objeto a ser pesquisado. São pesquisas feitas às cegas para que não influenciem no resultado. Dividiu-se aquele grande grupo em dois. Metade do grupo continuaram dando o antidepressivo normalmente. A outra metade passaram a dar o placebo. O que é o placebo? É um remédio todo igual, mesmo comprimido, mesma embalagem, mesma caixa, mesma cor, tudo igual. Só não tem o princípio ativo. Seria um comprimido de farinha, grosseiramente falando. Passaram a fornecer para eles o falso medicamento.
sem que ninguém soubesse o que era que estava sendo pesquisado. E, diariamente, fazendo as coletas para medir os níveis de serotonina. Usando o remédio, tem que estar alto. E assim foi. Aquele grupo que usava o medicamento verdadeiro, mantinha a serotonina alta e se mantinham bem, bem-estar, isso e aquilo, todo mundo numa boa. Agora, no grupo que estava tomando o remédio, o resultado normal seria que a cada dia diminuísse mais e mais a serotonina. Para muitos, isto aconteceu. Para outros, não. A serotonina ficou alta. Continuava alta em boa parte do grupo. A conclusão que eles chegaram é que era a fé do paciente em tomar o medicamento. Ai, tomei, graças a Deus, daqui a pouco já tomou, não vou ficar depressivo hoje. Só aquela fé já estimulava o neurônio os neurônios a produzirem a serotonina. É o poder da fé agindo, é o poder, tanto que a gente fala todo dia, o poder do pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? É a fé. Mas tudo isso que esses doutores descobriram, a espiritualidade benfeitora vem nos ensinando há muito tempo. Em diversos pontos da literatura espírita, encontramos a recomendação superior de que o melhor remédio, o melhor tratamento para a depressão é o envolvimento no trabalho da caridade. A pessoa está deprimida, a pessoa está triste, leve para se envolver no trabalho da caridade. Mas por quê? O que é caridade? Caridade é o amor em ação. A pessoa começa sem jeito, não sabe o que fazer, isso e aquilo. Primeiro, vou fazer parte daquela visita lá no orfanato. Vai ser de uma vez por mês. Tá bom, vamos levar junto. Seja jovem, seja adulto, seja o que for. Aí vai, mas vai arrastado, vai forçado. Na segunda vez, ele já não vai tanto, porque ele vai perceber que quando ele sair de lá, ele vai se sentir bem durante muitas horas, talvez durante alguns dias. Vai comentar com os amigos, isso e aquilo. Depois vai ficando novamente, vai caindo, vai caindo. Na segunda vez, ele já não é tão difícil. Na terceira, ele pergunta se não dá para ser de 15 em 15 dias. E depois ele começa a contar no relógio quando é que vai ser. E quando percebe, já está engajado naquilo ou em outras coisas mais. O que acontece é que aquele grupo que não ama ninguém é porque não aprendeu a amar ainda. E quando nós estamos engajados no trabalho da caridade, seja qual for o tipo de caridade, nós começamos a fazer um cursinho de como amar. Como amar não dói, como amar é como é bom receber aquele olhar de satisfação de quem foi beneficiado. Aí nós começamos a ficar apaixonados por aquilo. Não, nós estamos começando a vivenciar o amor. E ao vivenciar o amor, estamos lá fazendo o nosso milagre, estimulando a mente, estimula a produção, e nos sentimos maravilhosamente bem. A doutora Susan Andrew, também da Universidade de Harvard, ela é antropóloga, é psicóloga e é monja. Ela concluiu um grande trabalho a respeito disso, dizendo o seguinte: se você está triste, o seu fígado está triste, o seu pâncreas está triste, a sua suprarrenal está triste, a sua pele entristece, o seu corpo entristece e você fica doente. Sejamos felizes. Mas por que a espiritualidade superior, durante toda a história do nosso planeta, sempre realizou focos de milagres espalhados pelos 4 cantos do mundo? Por que isso, afinal? Porque o milagre, principalmente os milagres da cura, eles beneficiam algumas pessoas nas curas tidas como impossíveis, mas beneficiam muito mais
há uma grande comunidade de incrédulos ao seu redor, que ao testemunharem aquelas façanhas inexplicáveis, passam a crer naquilo que não acreditava até então. Passam a ter outros olhos para uma religião, seja ela qual for. Todos os rios dão ao mar, toda religião levada a sério leva a Deus. Toda religião tem a sua ética moral a ensinar a pessoa. Assim, ali mesmo, enquanto Allan Kardec começava o seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, ali bem próximo dele, no dia 11 de fevereiro de 1858, na França, nas cercanias da cidade de Lourdes, a jovem Bernadette Sorribot, uma jovem camponesa de 14 anos, andava pelo campo quando de repente teve uma vontade irresistível de aproximar-se da gruta de Massabielle. E quando ali se aproxima, surge diante dela uma linda dama. Uma dama de luz. Ela se assusta e a dama diz: Bernadette, não se assuste, não tenha medo. Não quero lhe fazer nenhum mal, muito pelo contrário. Lhe prometo conceder felicidade eterna, se não nesta vida, de certo, na vindoura. Não tenha medo. Isso desapareceu. Bernadette deu-lhe a correr e foi para casa contar para sua mãe o que tinha acontecido. A sua mãe achou, isso é imaginação de uma jovem, de uma criança. No dia seguinte, Bernadette amanhece com aquela vontade irresistível de retornar à gruta. E ela vai. Chegando à gruta, a segunda aparição daquela dama, que ficou conhecida como Nossa Senhora de Lourdes. Bernadette, que bom que vieste. Estava ali esperando. Entre, minha filha. Cave aqui ao meu lado. E ela obedeceu e começou a cavar o chão da gruta. E a determinado ponto começa a brotar o olho d'água. A água começa a brotar e nunca mais deixou de brotar até hoje. Bernadette, beba desta água, banhe-se desta água, só lhe trará o bem. E desapareceu. Bernadette, como divulgou o que tinha acontecido, algumas pessoas que estavam muito doentes, sem nenhuma esperança, quando souberam daquilo, vou lá na gruta de Massabielle, vou fazer uso das águas. E dentre tantas pessoas, algumas eram curadas. Médicos de Lourdes passaram a acompanhar, porque os casos estavam acontecendo. Então eles cientificamente passaram a acompanhar todas as pessoas que eram dali e que iam buscar cura nas águas de Lourdes. E diversos eram curados. No final de 2 anos, 7 casos, aquela equipe médica concluiu que a medicina não conseguia explicar a cura, porque eram doenças incuráveis. A análise feita à água era água. O Vaticano ratifica. Foram os 7 milagres de Nossa Senhora de Lourdes. Cria ali uma capela que se transforma logo depois numa igreja e hoje é o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, que junto ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima são os 2 maiores polos de fé a Maria. O de Lourdes eu não conheço, conheço o de Fátima, já estive lá por algumas vezes. E a ambiência dá quase para a gente agarrar. É totalmente diferente, é algo assim, eu fico até arrepiado toda vez que eu lembro. É algo assim que você sente demais. Tá? O de Lourdes não vai ser diferente. Só o de Nossa Senhora de Lourdes é visitado por, em média, por 6 milhões de peregrinos por ano. Mas vamos viajar um pouco no tempo. 45 anos depois. Estamos no dia 26 de maio
de 1903. Dr. Alex Carrel, um médico extremamente competente. Tão competente que em 1912 recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Mas ali em 1903, ele, um médico, cientista, que tinha muita vontade de conhecer o que ocorria nas águas de Lourdes. Mas ele era 100% ateu. Algo acontece lá que tem que ser explicado. E aguardava uma oportunidade. E neste dia, um colega seu lhe procura. Esse colega médico era um médico que acompanhava o trem que viajava de Lyon para Lourdes, onde ia um vagão lotado de doentes, de enfermos. E esse médico era um médico contratado para isso, para acompanhar. E naquele dia, por algum motivo particular, ele não poderia ir. E vai pedir ao seu colega se poderia substituí-lo. Caiu como uma luva, porque ele queria conhecer o que acontecia lá. E o Dr. Carrel seguiu. Eram 12 horas de viagem de trem. Quase 100 enfermos naquele vagão. Das mais diversas doenças. E ele, como cientista, ele deu atenção a todos, mas escolheu um caso para focar a sua atenção. O caso de uma jovem de 22 anos, Marie Bali. Ela sofria de peritonite tuberculosa, uma doença que não tinha cura pela medicina. E o seu quadro já era um quadro avançado, a respiração muito acelerada, muita dificuldade, e ela com muita febre. E o Dr. Carrel passou a tomar-lhe os sinais vitais, a examiná-la a cada hora. E viu que o seu quadro agravava. A cada hora a febre aumentava, a pulsação aumentava, a dificuldade dela era maior. Já estava chegando em Lourdes quando ele comenta com outras pessoas da equipe: infelizmente temo que ela não chegue às águas, pois ela está entrando no quadro de final, quadro de desespero, e assim de agonia. E assim foi quando chegou lá, as suas unhas totalmente roxas, pele totalmente gélida, o rosto totalmente sem cor, alvo, febre 42 no limite, pulsação 150. Era o quadro de agonia. Surpreendeu o Dr. Carrel, quando o trem chega à estação, uma multidão de maqueiros, voluntários, graciosamente para carregar os doentes que não tinham condições de andar até os banhos das águas de Lourdes. Mas como trabalham de graça? São pessoas que ou receberam a graça de Lourdes, ou são parentes de quem recebeu. É a maneira que eles têm de retribuir, mas era um contingente. Aquilo já o impressionou. E foram até as águas, é como se fosse lá uma piscina onde os doentes são banhados. Ela em estado de agonia, mas totalmente consciente. Mas quando chegou à beira das águas, o seu quadro era realmente tão feio que os próprios maqueiros resolveram não colocá-la dentro d'água. Ela estava nos momentos finais, mas para que não morresse triste, fomos pegar e trazer a água até ela e começar a pegar a água e banhar o seu abdômen. E quando começaram a banhar, o seu semblante de agonia começou a sorrir, as lágrimas desciam pelos cantos dos olhos. Acompanhando aquilo, o Dr. Carrel lança um pensamento: ó Virgem Maria, como queria eu que a senhora não fosse puramente invenção dos nossos cérebros. Como queria eu crer como esses infelizes creem que a senhora verdadeiramente existe e pode curá-los. Mas se a senhora, por um acaso, existe, por favor, cure esta jovem. Esta jovem que está em agonia. E a medicina tem a certeza de que ela não terá retorno.
E ao fazer isso, não estará só curando a ela, e sim também a minha incredulidade. Mahibali adormece. Os maqueiros pegam, levam ela para a boca da gruta de Massabielle, e o Dr. Carrel acompanha, senta-se ao lado, esperando o momento derradeiro. Ali, após 2 pares de horas, ele olha para Mahibali e o seu rosto estava curado. Levanta-se e vai tomar os sinais. Batimento cardíaco estabilizado em 80. Temperatura 36,5. Respiração sem dificuldade. Um milagre. 2 horas mais depois, ela desperta. Totalmente frágil, cansada, tanto tempo adoecida, mas sem sentir nenhum dos sintomas. Naquele mesmo dia, acompanhada de Dr. Carrel, durante 12 horas de viagem de regresso a Lyon, acordados, conversando por 12 horas. Alguns meses depois, como foi de sua vontade, Mahibali entra para o convento das Irmãs de Caridade de Maria. E Dr. Carrel transforma-se num católico fervoroso. Um milagre? Sim, um milagre. O exercício das leis naturais dentro de todo aquele fluido universal, a vontade dirigida, direcionada ao bem de centenas de pessoas, dentre as quais algumas, por mérito, escolhidas para ter essa possível prorrogação e serem motivos de catalisação, de desenvolvimento da fé de tantos e tantos incrédulos. Era primavera em Jerusalém. Aquele viajante chega ao final da tarde, cansado, sobe alguns degraus do templo e senta-se para descansar, contemplando o pôr do sol no vale de Cedron. Eis que surge uma linda mulher, verdadeiramente muito linda, cabelos aos ombros, cobrindo parcialmente joias primorosas, finamente vestida a Babilônia. Vem andando e olha aquele homem sentado, abre um sorriso e vai em sua direção. Ó viajante nazareno, sei que és viajante pela sujeira em seus pés, pela testa ainda ensopada de suor colando seus cabelos. Sei que és nazareno pelas suas vestes, pelos cabelos aos ombros, como é de uso dos nazarenos, pela sua barba. Sou uma vendedora de ilusões, vendo perfumes, vendo carícias, vendo prazeres. Os homens disputam todas as noites a minha presença. Mas hoje é um dia especial. Hoje é o dia de meu aniversário. E resolvi que hoje a noite tem que ser especial. Resolvi que eu, esta noite, é que escolherei aquele que vai me acompanhar. E é a ti, Nazareno. É a ti que meus olhos escolheram. Venha, venha para minha casa. Venha festejar comigo. Venha, teremos uma noite de comemorações sem igual. E ele, gentilmente, amorosamente, ali sentado, responde: hoje eu não posso. Oh, Nazareno, veja, sou mulher sem igual. Os homens pagam e pagam muito alto pela minha companhia. As minhas burras estão cheias de joias. Tenho muito ouro, tenho todo o luxo que uma mulher desejaria ter e muito mais. Mas eu não me fiz explicar, me perdoe. Hoje é um dia especial.
Convido a ti, mas não lhe cobrarei nada por isto. Serás simplesmente o meu convidado especial. Já recusei um legionário, já recusei um homem muito rico, já recusei um homem muito influente, porque hoje é a ti que eu escolho, e nada lhe cobrarei. E ele repete, dizendo, mas hoje eu não posso. Ó Nazareno, venha, eu mesmo lavarei os seus pés numa bacia de prata e enxugarei com meus próprios cabelos. Se for de seu agrado, colocarei uma escrava da núbia nua a bailar à sua frente. Mas se nada disso for de seu agrado, venha a si mesmo, mesmo que seja para ficar sentado à minha sala, sem nada fazer, só para que um dia eu possa dizer que na minha casa, um dia entrou um homem tão bom como a felicidade, e tão puro como a lâmina virgem de uma espada. Entrou numa casa de mulher perdida, e não me fez mais perdida por isso. E ele se levanta, desce aqueles degraus, apaixonando mais ainda aquela mulher com a sua presença, em pé, frente a frente, aproxima-se muito dela, olha nos olhos e diz, vejo em teus olhos uma chama diferente. Me perdoe pelo que eu vou lhe dizer, mas faço isso porque te amo. Hoje eu não posso, mas no futuro que não está longe, retornarei especificamente para lhe servir. E ela, mulher vaidosa, com seu orgulho ferido pela recusa, lhe dá as costas e sai blasfemando. 2 anos depois, lá estava em Jerusalém novamente aquele homem, no meio da multidão. De repente, uma senhora de muita idade aproxima-se dele, fala-lhe alguma coisa aos ouvidos e diz, tu irás, aponta para o monte, e ele diz, é para isto que eu vim. E ele vai sozinho e sobe o monte, onde havia uma gruta. E ao chegar na gruta, ao começar a entrar na gruta, a penumbra tomando conta, ele já começa a se guiar pelos cheiros das carnes pútridas, pelo gemido de agonia de uma voz feminina, e se aproxima dela e afaga-lhe os cabelos. Os cabelos que estavam úmidos de suor e luz. Ela se assusta, se vira e diz em voz enfermiça, sai, afasta-te, tenho lepra. Aqueles que te virem aqui irão perseguir-te. Saia daqui. Hoje eu não posso. Há 2 anos me convidaste para uma noite especial. Eu disse que não poderia, mas que um dia retornaria especificamente para servir. E aqui estou. E ela limpa os olhos lotados de secreções. Olha firme para ele. Oh, belo Nazareno, és tu. Por que demoraste tanto? Mudaste a minha vida. Disseste que voltaria. Todas as noites esperei por ti. Mantive a partir daquele dia uma candeia acesa na janela, para que pudesse se orientar. E tu não vinhas. Todas as noites, quando me recolhia, não sentia mais o mesmo prazer pelas conquistas que tinha. Os meus sentimentos passaram a conflitar com o que eu fazia. Mais adiante veio a lepra, e tu não chegas. Agora que tu chegastes, não tenho nada para lhe dar. Sou pura podridão. Ele a toma nos braços, junta ao seu peito
e sai com ela, vai saindo com ela da gruta. E ela, mulher vaidosa, cobre o rosto tomado de chagas, com vergonha do que ele iria ver. Ao chegar na luz, ele afirma um único braço e com a outra mão descortina-lhe o rosto, e ali, olhos a olhos, bem próximos, ele repete a mesma frase: vejo em teus olhos uma chama diferente. Me perdoe pelo que vou lhe dizer, mas faço isso porque te amo. Morre. Morre agora, pois o teu corpo já não lhe serve para nada. Mas antes disto, entrega a mim a tua alma, pois todo aquele que entregar a tua alma ao bom pastor, mesmo no momento de sua morte, viverá eternamente comigo no reino do nosso Pai. O semblante dela se torna suave, ela se encolhe e morre nos braços de Jesus. O poder da fé. O poder da fé que movimenta todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos. O poder da fé que faz com que possamos remover todas as nossas montanhas do nosso dia a dia, todos os nossos obstáculos, lembrando sempre que somos nós é que o criamos. O poder da fé que enfrenta, nos dá força para enfrentar o orgulho de toda aquela família que são tão fortes quanto melhor nós nos alimentamos. O poder da fé que mesmo no último minuto de nossa existência carnal consegue fazer com que possamos reparar o que por muitos séculos não conseguimos. Que possamos fazer muito bom uso dessa doutrina maravilhosa, essa doutrina esclarecedora que dia a dia nos concede a possibilidade de aumentar os nossos conhecimentos, fortalecendo a nossa fé e que possamos assim produzir todos os tipos de milagres no nosso dia a dia, para nós mesmos e todos aqueles que nos cercam. Diante disso, só nos resta agradecer a Deus e a Jesus por tudo que nos tem concedido. Podemos orar? E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o teu amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos teus. Quanta luz, neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo o novo amor, aquele apregoado aos pescadores, os seus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia. O amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor.
A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é o amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria e na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso rogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união, como bons amigos, como bons cristãos. E assim, lembrar sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus. E que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz.